Está começando mais um Fora de Quadro, espaço do Plano Sequência, que dedicamos a debater temas que estão em alta na indústria cinematográfica. Eu sou Fernando Machado e vamos dedicar esta edição aos destaques da 43ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que aconteceu entre os dias 17 e 30 de outubro. Para este programa teremos um formato um pouco diferente. Durante o evento eu coletei depoimentos de pessoas que estiveram presentes na mostra e perguntei para elas o que elas tiraram de proveito, qual foi o filme que mais se destacou dentre os que elas viram. E então eu conversei com diversas pessoas, com críticos de cinema, com curadores de dança e de teatro, conversei também com colegas, com podcasters, com pessoas aleatórias nas filas e nos cafés ali de São Paulo, da região da Paulista. E foi bem interessante, a gente viu ali pessoas que foram para um lado mais popular, outros que foram para um lado mais artístico. Então a gente vai ter bastante material aqui para a gente entender o tamanho que é a mostra e como essa mostra de São Paulo ela é diversificada e como que ela tem impactos diferentes nas pessoas, né? Não é uma coisa tão unânime assim. Então, antes de começarmos a falar dos filmes, eu quero aqui ler a lista dos premiados, que eu acho que vai dar uma ideia do que nós veremos aqui neste programa. Então vamos lá, os prêmios foram dados por esses filmes. Prêmio do júri de melhor documentário competição Novos Diretores ficou com Honeyland, de Jubomir Stefanov e Tamara Kotevska. O prêmio do júri de melhor ficção competição Novos Diretores ficou com Dente de Leite, de Shannon Murphy. Prêmio do júri de melhor ficção competição Novos Diretores foi para System Crasher, de Nora Fingshade. Prêmio do público de melhor documentário brasileiro Chorão Marginal Alado, de Felipe Novaes. Prêmio do público melhor filme de ficção brasileiro Pacificado, de Paxton Winters. Prêmio do público de melhor documentário internacional A Grande Muralha Verde, de Gerald P. Scott. Prêmio do público de melhor filme de ficção internacional ficou com Parasita, de Bong Joon-ho. Prêmio da crítica de melhor filme internacional foi para Honeyland. Prêmio da crítica de melhor filme brasileiro Aos Olhos de Ernesto, de Ana Luísa Azevedo. Prêmio da Abracine de melhor filme brasileiro de diretor estreante Currais, de Davi Aguiar e Sabina Colares. E prêmio Incubadora Paradiso 2020 para Os Campos dos Lobos Guarás, de Bárbara Cunha e Paulo Caldas. Estes foram os filmes que foram premiados, e uma curiosidade é que foram 9 filmes premiados e desses 9, 5 tiveram mulher na direção. Acho que isso mostra o direcionamento da mostra, mostra como este evento é diversificado, como ele também é inclusivo, e a gente espera que de alguma maneira isso se reflita também no circuito comercial. Só para citar os filmes que tiveram mulher na direção foram Honeyland, System Crasher, Dente de Leite, Currais e Aos Olhos de Ernesto. Beleza? Então vamos aqui agora começar o nosso bate-papo, e para começar eu gostaria de chamar o áudio do nosso colega Leandro Luz, que ele fala um pouquinho sobre a experiência que ele teve na mostra e apresenta já o seu primeiro destaque. Olá pessoal, tudo bem? Bom, estou aqui para falar um pouquinho sobre alguns destaques da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Eu vi, enfim, vários filmes, né, ao longo desses últimos dias todos. Eu assisti, bom, pelas minhas contas aqui, acho que 41 filmes, mais ou menos. Enfim, tentando fazer um balanço, né, da mostra. É um pouco complicado também, né, porque é um evento que reúne mais de 300 filmes, então eu assisti certamente uns 10%, né, dessa programação. Então é um pouco difícil avaliar exatamente se é uma mostra mais forte ou mais fraca em relação aos últimos anos, mas tentando pensar de uma maneira mais subjetiva, né, nas relações que eu estabeleci com a minha programação, o jeito que eu montei ali a minha grade de filmes e tal. Eu acho que foi uma mostra que, enfim, me agradou um pouquinho menos do que a do ano passado, né, que a gente cobriu, inclusive, aqui no Plano Sequência também. Eu acho que eu vi muitos filmes que estão ali num lugar comum, talvez, assim. Eu consegui assistir algumas coisas brasileiras também, algumas produções nacionais que acabaram não me agradando muito e tudo, mas mesmo assim acho que foi super positivo estar nesse festival, estar nesse momento, né, de encontro. Encontrei muita gente legal, muitos amigos queridos, profissionais que eu admiro profundamente.
Foi ótimo, Fernando, estar contigo também, aqui acompanhando os filmes, assistindo, consegui pegar uma cabine contigo também, que foi bem legal. E esses encontros eu acho que são a grande graça, né, de uma mostra como essa, assim, para além da coisa dos filmes, de uma mostra que se pretende exibir os filmes mais premiados, né, os vencedores de Cannes, de Berlim, enfim. E acho que teve de tudo um pouco também, e eu assisti muitas coisas boas também, apesar disso. E aí eu trouxe aqui 3 filmes principais, assim, que eu acho que ficaram mais na minha cabeça, que me marcaram mais. O primeiro deles é o Tecnoboss, de um diretor português chamado João Nicolau. O João, ele já tem alguns filmes na carreira, o último mais recente dele é o John From, de 2015, se eu não me engano, que é um filme que me encantou profundamente. Então eu fui para o Tecnoboss já esperando me surpreender novamente com as artimanhas que o João Nicolau usa de forma narrativa para envolver a gente, criar umas coisas bem únicas assim dentro do cinema. E eu fiquei muito feliz porque mais uma vez ele vem com uma proposta muito inusitada e muito nova. O Tecnoboss é um filme sobre um cara que está mais ou menos na casa dos seus 60 e poucos anos e tem que lidar com essa velhice. E ele é um diretor de uma empresa que instala equipamentos de segurança, né, em casas, empresas e tudo mais. Equipamentos técnicos, equipamentos enfim, mais diversos, desde cancelas até portas automáticas, enfim. Um trabalho meio tecnicista, né, esquisito assim, mas ao mesmo tempo ele é um vendedor, então ele é um cara que tem que ter muito carisma, tem que saber lidar com as pessoas para vender os produtos e tal. E ele trabalha nessa empresa, né, Super Vale, e ele vai atender o público para conseguir vender, e ao mesmo tempo que o filme acompanha esse cotidiano dele, faz uma análise, né, sobre o que é envelhecer, sobre como lidar com a melancolia de estar se transformando mesmo, né, física e mentalmente e tal. E a grande graça do Tecnoboss é que ele é basicamente um musical muito inusitado, muito diferente de tudo. É um filme que apela muito para um lado lúdico das soluções dramáticas assim, narrativas que o filme se propõe a ter. Esse protagonista ele é interpretado pelo Miguel Lobantunes, que é um cara que não é um ator profissional. E foi engraçado porque a sessão que eu assisti no Cinearte, se eu não me engano, ele estava presente, ele, o produtor do filme, então foi curioso ver aquela figura ali também falando sobre como foi o processo, assim, que ele disse que foi insuportável, como a gente sabe, né? O Nelson Pereira dos Santos costumava dizer um pouco isso, né? Que cinema é você sentar e esperar, né? O que você mais faz quase em todo momento, assim, é esperar a luz ficar pronta, esperar o som resolver, esperar o set ser montado. Então ele diz que foi muito difícil fazer o filme por conta dessas coisas loucas do cinema, mas que ele curtiu muito o resultado. Eu acho que dá pra ver isso no filme. É um personagem muito engraçado, muito cômico, que inventa músicas, inventa canções na cabeça dele enquanto dirige nas estradas para atender os clientes. Então é um filme que faz uso dessa ferramenta, né, da música e do canto do protagonista para exprimir os sentimentos e essas sensações que ele está tendo. E é muito engraçado, porque é um filme que lida com vários gêneros musicais, e acho que ele consegue abarcar todos os gêneros que eu consigo lembrar, assim. Ele vai do rock ao brega, ao fado, enfim, faz uma mistura danada. Eu acho que tem muito a ver, isso é outra coisa que me encanta no filme, tem muito a ver com um dos compositores, né, dessas músicas e tudo, que é um músico, enfim, de uma banda famosa em Portugal, chamada Diolinda, que é uma banda que eu gosto muito, que eu acompanho já há algum tempo. E a Diolinda é uma banda que tem essa proposta de misturar, né, gêneros, né, de pegar a tradição da música portuguesa
e misturar com rock, com pop, e eles fazem isso muito bem, e eu acho que nesse filme é uma graça poder ver essas músicas, essas canções envolvidas nesse filme, assim. E é um filme que eu não sei se todo mundo que assistiu conseguiu curtir exatamente, porque ele é um filme que ou você embarca ou você não embarca nessa loucura, assim. E eu fiquei muito feliz de ter embarcado e de ter curtido demais. O que eu acho interessante aqui no que o Leandro diz, ele faz ali uma relação dos filmes e a emoção que ele não sentiu por falta de talvez alguns filmes saírem do senso comum. A mostra acabou trazendo filmes muito convencionais, se assim podemos dizer, que acabaram não se arriscando muito em temática ou mesmo em linguagem, e eu percebi isso também. Percebi que tinha um recorte, pelo menos pelo recorte dos filmes que eu vi, que tinha assim um certo padrão de filme, que são filmes que facilmente estariam disponíveis ou facilmente seriam vistos no circuito comercial, mas acho que isso não me incomodou muito não. Pensando em estrutura de filmes que buscou, por exemplo, sair do conforto, eu gostei muito dos sinônimos do israelense Nadav Lapid, que nós também abordaremos aqui, mas vemos alguns filmes mais convencionais, claro, talvez com um roteiro mais clássico, com uma montagem mais clássica. Mesmo esses eu também gostei bastante. Mas vamos acompanhar aqui o que as outras pessoas também disseram. Vamos chamar agora o áudio do Daniel Cury, que também é um colega do Cinemação, que ele fala um pouquinho do destaque dele. Vamos lá. Fala pessoal, tudo jóia? Aqui é o Daniel, eu sou do Cinemação, do site e do podcast. E dos filmes que eu vi na mostra, um que eu queria indicar para vocês é O Meu Verão Extraordinário com Tess. É um filme que não tem nada de, apesar do nome, né, não tem nada de tão extraordinário, mas é um filme que me tocou bastante, assim. É um filme coming of age, eu sou suspeito para falar porque eu adoro filmes desse tipo. Mas é um filme holandês que se passa numa praia, num período de verão, né, óbvio, de férias de verão. E é a história do Sam, que é um menino que, enfim, tem alguns medos e algumas coisas muito de pré-adolescente. E ele conhece a Tess, também é uma menina, e eles acabam vivendo uma aventura. E aí tem as famílias, e é um lugar onde os pais podem deixar os filhos mais soltos, então ele fica muito livre para ir para onde ele quiser, numa uma espécie de ilha, né, que é uma espécie de balneário de férias, né, dos holandeses. E é um filme que eu gostei muito, achei ele muito fofo e bonito e leve, e good vibes, e ele termina feliz. E é uma coisa que eu tenho sentido falta, eu acho que é um pouco típico, até muito comum que a gente veja, né, nos festivais, filmes muito sérios, com temáticas muito sérias. Então esse eu acho que é uma indicação interessante, porque às vezes vem tantos filmes com tantas temáticas mais pesadas. É muito bom ver um coming of age, ele é baseado num livro, né, acho que também lá da Holanda. Uma história tão, sabe, tão leve, bacana. Tem um pequeno drama que eles vivem. Ele fala muito sobre morte, porque basicamente o Sam é um menino que tem medo de morrer e ele também tem medo de ficar sozinho, porque ele é o mais novo da família, então ele acha na cabeça dele, de um pré-adolescente, enfim, ele acha que a família toda vai morrer e ele vai ficar sozinho. Então ele quer aprender a ficar sozinho, daí ele fica horas e horas sozinho. E tem enfim, um drama envolvendo a Tess. Não é nada pesado, é uma coisa bem, passa um pouco, né, levemente por isso. Tem uma resolução que faz muito sentido para o propósito dele, e é um filme que você sai feliz, sai se sentindo bem. Então eu queria que, em vez de indicar um filme desses mais falados, né, da mostra, ou algum filme que ganhou muitos prêmios, esse foi um que me chamou muito a atenção e me deixou bem contente de ter tido a oportunidade de assistir, porque é muito gostoso, é um filme que deixa a gente feliz. Então fica aí a indicação do Meu Verão Extraordinário com Tess. O Daniel ele fala uma coisa que é interessante aqui, que ele fala dessa leveza da obra, que é uma tendência em detrimento dos filmes da mostra anterior, que talvez tivesse uma temática um pouco mais densa, e eu senti isso também. Eu acho que isso fica evidente até mesmo no pôster e também na vinheta de abertura. Eu vou até tocar para vocês a vinheta do ano passado e a vinheta deste ano, para vocês separarem a diferença de uma para outra.
É uma diferença bem gritante. No começo eu estranhei um pouquinho, vou falar a verdade, eu estranhei essas cores do pôster e tudo, mas depois eu entendi essa proposta, e até recentemente eu ouvi o disco do Emicida, e aí depois vendo a entrevista dele, ele fala que ele queria fazer um álbum um pouco mais leve, porque acho que muitas vezes a gente fica tão incomodado com as coisas que a gente vê, a gente fica numa indignação tão grande que muitas vezes a gente esquece da leveza das coisas mesmo. Às vezes situações simples assim do nosso cotidiano acabam ficando meio que sobrecarregados de tantas problemáticas e dificuldades. Não que a gente vai deixar de problematizar as coisas ou de achar problemas dessas coisas, mas muitas vezes a gente acaba esquecendo desses pequenos detalhes. E aí talvez essa mostra teve esse efeito em mim, por exemplo. Né? E acredito que em algumas pessoas teve esse efeito também, algumas pessoas perceberam essa diferença. Por exemplo, eu assisti o filme Dente de Leite, da Shannon Murphy, que acaba fazendo um link com o filme que o Daniel comentou, Meu Verão Extraordinário Acontece, que é um filme que fala de morte, mas de uma maneira um pouco diferente. Assim. É um filme mais... Ele tem uma linguagem pop, uma montagem dinâmica, com letras na tela, que dá uma certa dinamicidade e faz o filme ficar meio capitular. Eu acho uma linguagem interessante, uma linguagem muito, muito jovial. E quando ele aborda um tema um pouco mais sério, que fala de morte, que é uma menina com câncer, que acaba se apaixonando por um garoto meio errático, e eles acabam vivendo essa relação, e os pais ficam num conflito de atender os desejos dessa garota que está passando por um problema sério de câncer, que está já meio que desenganada pelos médicos. Ao mesmo tempo, medo de expor essa jovem num relacionamento que poderia trazer-lhe alguns problemas. É um filme bem, bem delicado, assim, e mesmo ele tratando de um certo clichê, porque filmes com crianças com câncer existem aos milhares, assim, a gente encontra fácil vários desses, e a maioria acaba seguindo por um senso meio melodramático e muitas vezes apelativo. E aqui não. Apesar de ele ser muito emotivo, ele evoca um sentimento que, tipo, quando a gente vê uma criança sofrendo, a gente acaba se sensibilizando com isso. Mas o filme não usa isso como uma muleta. Ele apenas conta uma história e vai falar de outras relações, falar sobre um pouquinho sobre uma relação de pai e filho, como os pais também lidam com esse problema. Acho que o filme também foca bastante nessa relação dos pais quando se vê numa situação dessa. É um filme ele é bem delicado e ele trata a questão da morte de uma maneira também muito, muito bonita. Outro filme também que trata da morte de uma maneira muito bonita é Babenco. Alguém tem que ouvir o coração e dizer parou, da Bárbara Paz, que fala ali dos últimos dias do Babenco. E é interessante como a gente vê um artista falando da morte, é um pensamento diferente, porque, querendo ou não, para um artista, como ele vive da arte, e a arte acaba refletindo a vida dele, ou a vida dele é refletida na arte, então mesmo depois da morte, a sua arte perdura. Então, muitas vezes, é uma maneira de a gente ver a morte não como um fim, mas às vezes nem como uma transição, mas simplesmente uma continuação. A vida dele continua depois da morte porque a sua obra perdura. Então a gente consegue ver ali muito do Babenco. E a Bárbara Paz faz questão de trazer isso, então é uma relação de morte que é dura, é pesada, mas ao mesmo tempo é artística. O documentário é belíssima, foi um dos grandes destaques assim, da mostra para mim. Tanto que não ganhou prêmios na mostra, mas ele ganhou o prêmio de melhor documentário sobre cinema no Festival de Veneza. Então já mostra o poder desse documentário. Eu quero chamar agora mais um depoimento, dessa vez foi de uma mulher que eu encontrei ali na fila de uma sessão, e ela falou de um filme também que ele tem uma temática talvez um pouco mais divertida, mas é um filme também bem denso. Eu vou deixar que ela explique o que ela achou desse filme. Opa, gente, boa tarde. Eu indico System Crasher, para mim foi o melhor filme dessa mostra. Um filme que mexe com a sua emoção, você sai do cinema completamente aturdida com aquela interpretação, com aquela história, pensando, poxa, o que eu posso fazer para mudar isso, né? Coitada daquela criança, né? E você ao mesmo tempo uma sensação total de impotência, porque você vê que a cagada ali toda, né, veio da criação, aquela mãe super zoada, a criança era uma criança amorosa, mas completamente fora da casinha, né? Por conta
conta dos traumas passados, e ninguém conseguia resolver, né? A cena das assistentes sociais desabando, é a sensação que nós, espectadores, temos, né? Do tipo, não dá pra fazer nada, já era, a menina já tá quebrada. Então, eu recomendo super esse filme. Bom, System Crash, ele foi o vencedor do prêmio Alfred Bayer no Festival de Berlim, e com méritos, o filme ele tem méritos para isso. E é interessante que ela fala aqui que na sessão que ela foi, o público saiu aturdido, eu estava presente nessa sessão e eu confirmo o que ela disse. As pessoas realmente se sensibilizaram muito com o filme. Eu acho que filme que tem uma criança como protagonista, uma criança que sofre, eu acho que tem esse poder de causar um incômodo no público, e esse filme ele tem esse poder. Então é muito comum nesse tipo de filme ter essa efervescência do público. Não à toa esse filme ele foi premiado porque ele causou esse impacto muito grande. Agora eu quero chamar mais um depoimento, dessa vez para falar de um filme que vai meio que na contramão do System Crasher, ou mesmo Dente de Leite, que ele sai um pouquinho da caixa. Eu vou deixar que o nosso convidado aqui apresente o filme e explique o porquê que ele achou esse filme tão importante. Olá, eu sou Michel Simões, do Cinema na Varanda. Primeiro eu queria agradecer o convite para dar essa contribuição sobre um dos destaques da Mostra de Cinema de São Paulo. Acho que o óbvio seria indicar Parasita. Então eu vou para outro caminho e vou indicar outro filme muito interessante, que é o filme Sinônimos, do Nadav Lapid. Nadav Lapid, que é um diretor israelense, é o terceiro filme dele. Eu acho ele um dos diretores mais interessantes da atualidade. Ele fez outros grandes filmes como Policeman e A Professora da Infância, e agora está ficando um pouco mais popular dentro do circuito alternativo. É um filme um pouco autobiográfico. Ele, há 18 anos, decidiu tentar esquecer das referências e heranças históricas e políticas religiosas do seu país e ir para a França, como se pudesse apagar o passado e viver numa nova ebulição cultural, social, política. E ele dá de cara com um casal de jovens burgueses franceses, e é um choque de realidade, um choque de conhecimento, de história. E o filme tem essa sensação de eclosão interna, de coisa ficar explodindo, essa conflito de revolta e realidade entre pessoas tão diferentes, com culturas tão diferentes. Então não é um filme para você seguir uma historinha, mas que até tenha, mas não é um filme para você ficar lá acompanhando o que vai passar com ele, com aqui, ali. É muito mais um filme de sensações, de vibrações, de você refletir sobre tantos aspectos culturais, sociais que formam uma pessoa. Enfim, um mergulho mais psicológico dentro do personagem. O filme vai estrear provavelmente no final desse mês de novembro, então fica a dica para quem não assistiu correr atrás de Sinônimos em breve. Obrigado, tchau. Então, Sinônimos, ele venceu o Urso de Ouro e o prêmio da crítica no Festival de Berlim, com muitos méritos também. O que me impressiona nesse filme aqui é a montagem. Porque ela é uma montagem que parece interessada em trazer uma certa confusão proposital, tanto que em diversos momentos do filme nós acompanhamos o personagem com uma câmera digital e enquadramentos que simulam, sei lá, meio que uma selfie feita por celular. Tanto que a imagem, ela destoa, assim, uma imagem de película com uma imagem digital, ela fica bem distoante. Em geral, esses momentos são feitos em momentos onde o próprio personagem está meio que em uma confusão. Então a imagem reflete a confusão, o estado de confusão daquele personagem. Então é uma montagem que parece esquecer dos princípios básicos de plano, contraplano e de composição de raccords. Porém, essas cenas que aparentemente são desconexas, elas se tornam como que sinônimos, que é o sinônimo que o filme quer mostrar. As contrariedades de um imigrante israelense na Europa, e como o próprio Michel Simões aqui fala, que é quase biográfico. Então o filme ele brinca muito com aparências, com palavras, com jogo de palavras também, até com a forma, com o idioma. Muitas vezes o idioma, a forma como uma pessoa fala, no caso um israelense falando francês, acaba sendo motivo de preconceito, um preconceito linguístico. Esse filme ele fala de várias coisas, e ele é muito... Ele foi talvez um dos mais diferentes, assim, na questão de estrutura, que eu vi na mostra desse ano. É um filme que vale a pena, acho que ele vai estrear daqui a pouco no circuito comercial, mas é um filme que vale a pena acompanhar, sim. Agora eu vou chamar mais um
depoimento. Dessa vez foi de um rapaz que eu encontrei numa sessão bem tarde, assim. Acho que ele estava meio cansado, mas ele topou. Até agradeço ele por topar participar do programa comigo. Então vamos ouvir o que ele tem a dizer. Meu nome é Rodrigo Eloy, eu sou curador de teatro e dança e eu gostaria de falar sobre o filme Honeyland, da Macedônia, que eu vi faz alguns dias no Cine Sesc, e eu fiquei bastante entusiasmado com essa obra porque reproduz aí o dia a dia de uma senhora, uma apicultora, e achei o filme muito singelo, mas ao mesmo tempo cheio de signos aí para a gente refletir sobre questões relacionadas a ambiente, a recursos naturais, e também essa sanha desmedida aí pelo lucro. E acho uma obra bastante delicada e, enfim, com uma preocupação visual que não esvazia a importância da protagonista. Ok? Muito obrigado. Aqui ele falou de um documentário que ele foi um dos queridinhos assim, da mostra. Acho que a maioria das pessoas que assistiram ficaram encantados. Tanto que eu tenho mais um depoimento para trazer para vocês, dessa vez da Nayara Reinaldo, que é uma colega também de podcast, e ela vai falar um pouquinho sobre esse documentário. Oi, eu sou Nayara Renaud, do site Nervos, e o filme que eu gostei muito na mostra desse ano, inclusive ajudei votando para que ganhasse o prêmio da crítica, foi o documentário Honeyland, da Macedônia do Norte, né? É o candidato da Macedônia do Norte para essa corrida do Oscar, né? Para tentar uma vaga entre os melhores filmes estrangeiros, né? Ali na disputa. E o documentário, ele foi feito pelo... Agora eu não sei se o nome, eu vou estar na pronúncia certa, né? Pela Ljubomir Stefanov e a Tamara Kotetsva, não sei, me perdoem a pronúncia errada, mas enfim, a dupla, né? É o primeiro longa deles e eles acompanham a história de uma apicultora do interior da Macedônia do Norte, que ela tem um modo tradicional, né, de cuidar, de fazer essa cultura, né, das abelhas, tem de um modo sustentável, né, até para que ela consiga continuar com essa cultura ao longo dos anos. E enquanto eles vão acompanhando, né, a narrativa vai ganhando um tom praticamente ficcional quando chega uma família para ser vizinho dela. Ela vive com a mãe, né, mãe bem velhinha, e aí essa família bem numerosa, bem barulhenta, chega e eles ficam amigos, só que ao mesmo tempo esse pai da família, ele não sabe muito bem o que fazer e ele acaba se apropriando do modo de vida dela, também querendo fazer apicultura, só que de um modo muito predatório e que acaba prejudicando a Hatzid, que é a protagonista do documentário. Então é um filme muito interessante, não só assim como discute questões ambientais, né, essa questão das abelhas no mundo, no meio ambiente atual é muito importante, até aqui no Brasil, né, como algumas coisas, o uso de agrotóxicos tem prejudicado, né, tem matado a população de abelhas aqui no Brasil e em outros lugares do mundo. E então, além dessa questão ambiental, tem questão ética, tudo que se desenrola, várias discussões que são possíveis fazer a partir do filme, e também de um modo cinematográfico, como os diretores trabalham nessa linha tênue do real e do ficcional. Então é muito interessante para quem gosta de cinema direto, né, que é um subgênero do documentário, assim, gosta de Grey Gardens, alguma coisa, então vê um trabalho recente que bebe, assim, dessa fonte tão bem, assim, e é muito interessante como o filme vai desenrolando isso ao longo do tempo, né, ao longo da narrativa, e você, espectador, vai acompanhando a saga, né, dessa mulher ali isolada no mundo, tentando simplesmente viver a sua vida. É isso.
Lembrando que Honeyland ele foi vencedor do grande prêmio do júri da seção World Cinema dos documentários de documentários do Festival de Sundance. Então, essa premiação já dá um peso para essa obra, e ele realmente é um documentário muito, muito bonito. A Nayara até comenta essa questão de ser um documentário que flerta assim, com ficção, e é curioso que assim que acabou a sessão, automaticamente você começava a ouvir muita gente falando que o filme era tão bom que nem parecia um documentário, parecia ficção. E aí eu acho que, na verdade, não é que o filme é tão bom que parece ficção. Eu acho que o filme ele é bom porque ele se apropria de elementos ficcionais para contar uma história documental. Então ele tem uma estrutura que não tem narração, não tem ninguém falando o que está acontecendo em tela, não tem letreiros, não tem texto escrito na tela, não tem nada. É simplesmente as imagens, é a câmera acompanhando o cotidiano daquela senhora e da sua mãe e daqueles vizinhos que tumultuam e tudo. É uma fotografia linda, 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 principalmente em momentos noturnos, com uma câmera natural, e também é uma questão de uma brincadeira com as cores amarelas que estão presentes na roupa da própria personagem principal. Muito, muito, muito bonito, muito... Eu não sei dizer se é um documentário que foge dos padrões dos documentários, porque na verdade esse tipo de padrão de documentário ele é muito comum, porém ele não é tão comercial assim, porque talvez exija uma imersão maior, uma atenção maior do público, porque não tem ninguém narrando. Então isso pode causar uma certa estranheza, mas assim, é uma estranheza também que passa porque é tão bonito, é tão bem contado, na montagem ele conta tão bem esse filme, que é difícil a gente não se envolver com a história. Agora eu quero chamar mais um áudio do Leandro. Ele vai falar já de 2 filmes de uma vez só, porque a gente tem bastante coisa para comentar sobre o que ele vai falar agora. Eu vou soltar o áudio e depois a gente conversa um pouquinho. O segundo filme que eu queria destacar aqui é um filme um pouco, acho que mais desconhecido, assim, acho que passou um pouco desapercebido, pelo menos em relação às pessoas que eu falei, né, durante a mostra. Foi um filme francês chamado Tão Feliz Quanto Possível, de um diretor chamado Alain Rost. Ele é um filme bem simples, bem singelo, sobre uma menina, Salomé, que mora com uma irmã numa casa, numa cidade qualquer da França, e aí o filme já começa com ela indo meio que pro interior, assim, para uma cidade um pouco mais distante, que é uma cidade que ela já viveu antes. Essa menina, ela é jovem, ela tem por volta dos seus 26, 27 anos. Ela tem a minha idade, né? Então eu tenho 27, então acho que eu consegui me identificar bem com o momento espiritual e emocional dela, assim, de estar tentando se encontrar um pouco nessa vida nova, adulta, né? Nessas expectativas que já começam a ser frustradas, né, nesse momento da vida, e como você lida com isso, e como que você redireciona para algumas transformações que você possa vir a ter. E você também já desenvolve uma relação com o passado, né? 10 anos já são muita coisa, né? Muitas coisas acontecem em 10 anos. Então, quando ela retorna para essa cidade que ela já viveu 10 anos atrás, algumas coisas, alguns encontros impactam essa mulher, né? E a gente acompanha um pouco esse cotidiano dela. Ela vai para trabalhar numa espécie de lixão, mas não um lixão pensando naquele amontoado de lixo que a gente pensa quando está aqui no Brasil, assim. É tipo um terreno baldio nessa cidade que tem vários containers, assim, né, meio containers e trailers, que as pessoas vão ali para depositar lixo, né, coisa que não utilizam mais. E ela tá ali para cuidar dessas questões, fazer esse trabalho. É bem chato, né? Um trabalho meio escroto, assim. E aí ela começa a reencontrar algumas pessoas, assim, que já viviam ali na cidade. E outros personagens também começam a aparecer, assim. Tem uma personagem muito boa, tem uma coadjuvante excelente nesse filme, que aparece, ela faz um reality show, tá participando de um reality show tipo de sobrevivência, sabe?
E aí ela vai parar ali, ela se perde do grupo, vai parar ali, fica puta com a menina, pede o telefone, ela é desclassificada do programa. Só que ela passa a conviver ali alguns dias com ela, cria uma relação de amizade muito inusitada. E é uma personagem muito boa, assim, a atriz consegue, eu acho, transmitir essa graça e essa loucura, assim, ela é completamente louca e tal. E aí o filme ele trata um pouco dessa... É um filme muito melancólico, mas ao mesmo tempo o que eu mais gosto nesse filme é que ele não cai naqueles vícios mesmo de linguagem de quando você está lidando com esses temas, assim, de ficar mostrando tudo de uma forma muito poética, ou tudo de uma forma super, sabe, com vento balançando as árvores e uma menina pensativa. Não. O filme ele vai para outros caminhos, ele propõe outras soluções dramáticas para os problemas, e tem um final muito, 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 muito especial, assim. Muito bonito, muito... Não sei se otimista é a palavra certa, porque acho que ainda guarda-se muita melancolia ali naquele final, mas é um final muito acolhedor. E o filme brinca também com uma fantasia, né? Uma espécie de olhar fantástico para algumas pequenas ações e pequenos acontecimentos ali que vão rolando ao longo do filme. É um filme bem especial, assim, que eu destaco. E por último, para fechar, eu acho que talvez tenha sido o filme, não só pelo filme, né, mas pela sessão em si, mais importante que eu vi na mostra, que é o documentário Amazing Grace, do Sidney Pollack e do Alan Elliott. É um documentário sobre a Aretha Franklin, a cantora, né, enfim, americana. Ela é um documentário filmado ainda na década de 70, o Amazing Grace, né, que é o disco, enfim, mais vendido dela, é um disco bem famoso, bem bonito. E o documentário ele registra esse show, né, é um doc-registro, mais nos moldes de um outro filme que eu sou completamente apaixonado, que é o Monterey Pop, para quem já assistiu, do Penn Baker, que eu acho que dentro dos documentários de música, né, que tem o meu favorito. Eu acho que o Amazing Grace segue um pouco essa linha. Acho que o Pollack, quando filmou na época, ele tinha um objetivo muito claro, assim, de se infiltrar naquele universo, porque é um show todo feito dentro de uma igreja batista, se eu não me engano. Então, com direito a pastor que canta, a um coro gigantesco, e pessoas que não eram um público exatamente comum, né? Era um público da própria igreja. Ou seja, o show era um culto, né? Porque as músicas que a Aretha cantava ali também eram músicas de culto, né? Músicas da igreja, músicas que ela estava acostumada a ouvir desde criança. Então, é um filme muito poderoso porque ele me fez lembrar o quanto a sala de cinema é importante. Porque o culto ele não se deu só dentro do filme, mas se deu também na sala de cinema. Eu assisti no Cine Sesc, uma sessão lotada, e foi impressionante ver a reação da galera, como a cada música as pessoas suspiravam e choravam, e como no final todo mundo aplaudiu como se estivesse dentro daquela igreja. Um filme que impacta muito nesse sentido, né? Hoje em dia a gente está tão acostumado não vou ver esse filme no cinema, deixa eu chegar no streaming, né? Deixa eu ver na TV, deixa eu ver não sei o que um filme como esse, que inclusive acho que já até tinha vazado em torrent, alguma coisa assim, mas faz a gente voltar a ter essa esperança de que da importância, né? Essa noção, né, da importância de assistir um filme numa sala de cinema. E lembra um pouco a gente da potência, né, que um coletivo de pessoas dentro de um lugar reunido, como isso impacta na obra, né? E é isso, o Amazing Grace é um filme que as imagens ficaram guardadas por 40 anos, e aí agora retoma-se esse projeto e eles conseguiram vencer alguns problemas técnicos e montar esse filme para o nosso prazer e deleite, assim. Então super recomendo que quando ele chegar por aqui em circuito, enfim, que todo mundo assista, porque
de fato é uma grande, mais do que uma grande obra, assim, uma grande presença dentro do cinema. Então é um pouco isso. Enfim, assisti outras coisas também, mas eu acho que valeu destacar esses 3. Enfim, foi ótimo, foi maravilhoso poder acompanhar mais uma mostra. Espero que ano que vem eu esteja também junto com vocês e várias pessoas queridas fazendo essa cobertura, escrevendo, enfim. E é isso, gente. Até mais. Sempre muito bom falar com todos vocês. Grande beijo. Tchau. Esse depoimento que o Leandro conta agora me emocionou bastante, porque eu tinha me programado para ver a Amazing Grace em uma sessão que seria até tarde da noite, numa terça-feira, e como eu já tinha voltado a trabalhar, eu acabei ficando muito cansado, sabe? Eu tava com dor de cabeça e acabei optando por não ir e fiquei em casa e perdi essa experiência catártica que só vivenciaria dentro de uma sala de cinema, e eu acabei perdendo isso, e eu entendo o que o Leandro quis dizer, porque eu acredito que o cinema ele é um conjunto de fatores que culmina em uma experiência coletiva. E isso é algo que eu acho que vem se perdendo, porque por mais que nós tenhamos uma mostra e só o fato da mostra existir já é uma resistência por si só, acaba que muitas vezes o streaming tem seu valor, claro. Eu jamais vou achar que deve acabar com o streaming, mas de alguma maneira o streaming ele vem tirando um pouquinho dessa experiência que a gente só tem na sala de cinema, principalmente cinema de rua. Porque o cinema de rua ele já carrega por si só uma história. E o Leandro comentou que ele assistiu esse filme no Cine Sesc, que é um cinema de rua, e para mim é a melhor sala de cinema da cidade de São Paulo. É de um conforto, é de uma beleza, a qualidade da projeção, a qualidade de som, tudo. Se você estiver em São Paulo, conheça o Cine Sesc. Se não estiver em um dia, estiver passando por São Paulo, viajar para São Paulo, sei lá, para trabalho, lazer, o que for, dá um pulinho no Cine Sesc, que é um cinema de rua maravilhoso. E agora eu quero chamar um depoimento do Pedro Estrada, lá do Cinemático, e ele comenta um pouquinho mais sobre essa experiência coletiva do cinema, muito em cima do que o próprio Leandro falou. Vamos lá, vamos ouvir o que o Pedro tem a dizer. Bom, é engraçado, né? A mostra a gente tem tantos filmes, tantos temas que giram com os filmes da programação, né? Mas eu acho que das sessões inescapáveis dessa edição da mostra, né, que eu acho que marca o evento, realmente são as sessões do Amazing Grace, que foi um documentário que saiu ano passado, né, no fim do ano passado, talvez um pouco na esteira da morte da Aretha Franklin, mas que chega agora e para mostrar que é um filme que realmente reforça a experiência cinematográfica acima de tudo, né, a experiência do cinema, da sala de cinema. É um filme que eu acho que eu não consigo imaginar funcionando fora da telona, do isolamento do que o cinema providencia ali. E que é uma experiência espetacular. Realmente, a minha sessão particularmente foi uma coisa meio fora de qualquer padrão, porque para as pessoas que não sabem, né, o filme demorou 40 anos para ser lançado e é um registro do show da Aretha Franklin quando ela estava gravando Amazing Grace, né? E é uma experiência de missa mesmo, só que é uma missa para fazer você acreditar no poder da música de Aretha Franklin, né? Eu acho que não existe nada fora deste âmbito que seja tão espetacular quanto ver a maneira como o filme, a narrativa que foi bolada, né, na época pelo Pollack e finalizada depois pelos produtores ali que conseguiram, né, tirar o filme do catálogo, do cofre da Warner. Ele é um filme que transforma a Aretha Franklin na deusa da música que a gente sempre, que o público sempre viu, né, e você vê isso legitimado na telona. Ver ela cantando Amazing Grace e We Never Grow Old, assim, é uma parada que não tem explicação, cara. Eu acho que a cena que melhor reflete isso foi realmente as pessoas chorando abertamente, assim, sem medo de passar vergonha no cinema ali, porque era uma experiência coletiva completa, né? Então, realmente é uma experiência incontornável dessa mostra, assim. Eu acho que realmente é um filme acho que inacreditável, dado todos os padrões e, claro, toda a história que ele carrega
só reforça o mito que ele traz em si. Mas realmente foi a grande sessão da mostra pra mim, assim, eu acho que é um dos grandes filmes aí dessa mostra, com certeza, assim, apesar de ter tido tantos vários, né, e tantas outras coisas acontecendo, foi realmente uma experiência muito marcante, de um ponto de vista de tudo, né, então é realmente espetacular. Eu acho interessante pensar nisso que o Pedro falou, sobre a experiência cinematográfica, porque uma mostra de cinema ele tem esse efeito que é único e exclusivo de um evento como a Mostra de São Paulo. Por mais que nós gostemos de ver filmes de cinema dentro do cinema, dificilmente a gente vai conseguir ver 40, 30, 20, sei lá, uma quantidade de filmes que foi, por exemplo, o Leandro viu quase 40 filmes no intervalo de 14 dias. Eu mesmo pude ver 21. E a questão aqui não é nem a quantidade, e sim a experiência. Ver 21 filmes pra mim no intervalo de 14 dias na sala de cinema, em cinemas maravilhosos, com história, que não só a qualidade de projeção e de áudio, mas a história que aquele cinema carrega também. Isso agrega muito pro filme. Eu tive a oportunidade de ver um filme, eu vi o filme na segunda-feira, depois que eu vi o meu último filme eu vi um filme no domingo, 2 dias depois que eu vi o meu último filme na mostra. E assim, não tem como comparar, cara. Não tem. A gente sente a diferença de ver um filme em casa e ver um filme... Depois de um período assim, de ver diversos filmes em sequência na tela do cinema, e você vê em casa, a diferença é brutal. Mas assim, não desvalorizando o streaming, que ele tem um papel importante sim, de muitas vezes divulgar documentários que não tem tanto, para quem não tem tanto acesso. Mas essas mostras são importantes para resgatar essa experiência que a gente só vive dentro de uma sala de cinema. E pensando em experiência dentro de sala, eu mesmo senti essa experiência que eu só pude vivenciar dentro de uma sala assistindo até logo meu filho, do Wang Xiaoshuai, um diretor chinês que até então era desconhecido para mim, mas que depois desse filme eu vou correr atrás porque eu fiquei muito impactado. É um belíssimo filme de 3 horas de duração. E o filme acompanha a vida de 2 famílias que, ao longo de 30 anos de mudanças políticas e sociais na China, eles vão vivenciando a sua vida em cima de um trauma que ocorreu ali, eu não lembro, mas nos anos 80 mais ou menos, onde o filho de uma das famílias acaba morrendo num acidente, e esse acidente acaba desfalecendo as relações entre aquelas famílias. E eles vão vivendo com esse luto assim durante muitos anos. E é um filme sobre perdão, sobre reconciliação, sobre luto, sobre culpa. E apesar de ter 3 horas de duração, acho que a montagem que intercala presente e passado, ele dá um ritmo bom pro filme. E foi um dos melhores filmes que eu vi nessa mostra, e provavelmente um dos melhores filmes que eu vi no ano. Eu fiquei muito, muito, muito impactado com essa obra. Bom, estamos quase chegando ao final e eu gostaria de fazer um convite. Gostaria de convidar todos os ouvintes a acompanharem nossa cobertura na 30ª Mostra Sesc de Cinema, que está acontecendo lá em Paraty. O Pedro, o Tobias e o Leandro Luz estão lá com a sua regatinha, com a sua bermuda, com o seu chinelo, curtindo a cidade maravilhosa, a cidade de Paraty. Eu sou apaixonado por Paraty. E eles estão lá fazendo uma cobertura muito legal, publicando textos, programando fazer uma gravação especial de um podcast para a gente poder mergulhar mais nessa mostra que está apenas na 3ª edição, mas promete ser uma mostra assim, muito rica, que vai trazer cinema nacional para o Brasil todo, não se limitar apenas no eixo de São Paulo. Na verdade, ele está nesse momento no eixo do Rio São Paulo, mas a promessa é de expandir. Então acompanha lá a gente, entra no Twitter, no Instagram, a gente está publicando críticas dos filmes que a gente vai assistindo. O Pedro também vai estar montando ali algumas imagens da cidade, também do evento sim, em si, e tudo que envolve uma mostra de cinema, as pessoas envolvidas, o engajamento não só dos críticos, mas também dos cinéfilos e também da cidade. A cidade de São Paulo ela abraça a mostra, como acredito que a cidade de Paraty também abraçou a Mostra Sesc. Então entram lá, curte a gente, dá uma acompanhada no tudo que está rolando por lá, beleza? Bem, o Fora de Quadro fica por aqui, um forte abraço e tchau!